Sejam bem-vindos ao Quadrinorte Podcast número 8. Hoje com o nosso convidado muito especial, Jean Danton, diretamente de Macapá, Amapá. De novo? De novo. Né? Tudo bom? Convidado especial de novo. Participação Bem-vindo de volta. Nossos amigos também já aqui carimbados aqui, Volney Nazareno, Alexandre Coelho e eu, Tunico Silva, o mestre de cerimônia dessa bagaça. Galera, hoje o tema do nosso podcast é coleção de quadrinhos. E antes de passarmos para o nosso assunto, vamos dar só aquele recadinho para os nossos seguidores. Se você está nos ouvindo através de alguma plataforma digital, siga a gente, compartilhe, indique para algum amigo. Se você quer ver os nossos lindos rostos, vai lá no YouTube e digita Quadrinorte, que você vai ver essa versão desse podcast também em vídeo. Nós estamos já com quase 40 seguidores no YouTube, né? Nossa! Já enche uma sala, né? Já é uma sala de aula, né? Em comemoração, a gente vai publicar uma versão de cada vídeo que não tem o rosto do Volney. Já dá 4 combis aí. E olha, e tem também o detalhe, lá no nossa página no Instagram, nós estamos com quase 300 seguidores. Nós temos 20 ouvintes no Spotify, que eu consegui identificar essa semana. Então, nós já temos uma galerinha boa aí, que daqui a pouco a gente vai começar a cobrar um dinheiro deles, que é para a gente poder sobreviver. Tá? Já, qualquer R$1, né? Comprando o material do Quadrinorte já tá bom, né? Galera, vamos lá para a nossa pauta aqui, né? Então, assim, logo de cara, vamos aproveitar o nosso convidado. E, Jean, quando você começou a colecionar quadrinho e por quê? Cara, eu na verdade, desde criança eu lia quadrinhos, Turma da Mônica, Tio Patinhas e tal, né? Mas colecionar mesmo, eu acredito que foi quando eu conheci os quadrinhos Marvel, né? Acho que boa parte aqui deve ter começado com a Marvel também. Foi a história da fila, né? Tinha uma fila para pagar, que você passava o dia inteiro na fila para pagar uma conta. E aí apareceu umas Superventuras Marvel e tal. E aí eu peguei, foi a Superventuras Marvel número 4. Aliás, eu consegui um facsímile. Tem um cara que faz facsímile. E finalmente, acho que chega essa semana para mim. Finalmente, depois de anos tentando. Mas o primeiro número que eu comprei mesmo, eu acho que foi o número 24 das Superventuras Marvel, que eu comprei mesmo ali, né, com dinheiro e tal. Mas tinha um detalhe também, que é o seguinte, eu não tinha muito dinheiro, né? Na verdade, eu tinha muito pouco dinheiro. E aí eu tinha uma estratégia para colecionar, que era o seguinte, eu tinha um colega de escola, que era de uma família que tinha grana, né? E ele colecionava heróis da TV. Então eu fazia o seguinte, eu rastreava nos sebos os heróis da TV, eu tinha a lista dele, do que ele precisava. Eu estou precisando dos números tais e tais e tais. Eu já tinha essa lista, eu ficava rastreando nos sebos, aí eu comprava. Então, tipo assim, se eu comprava por R$2, eu vendia por R$5 para ele. E assim eu conseguia dinheiro para ir comprando as Superventuras Marvel, que era a que eu colecionava. Aí eu aproveitava também essas idas em sebo para comprar as Superventuras Marvel. E foi assim que começou. Bem, nós não vamos te perguntar quantos quadrinhos tu tem, porque tu já disse que não sabe. Não sei, então, cara. deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu disse que tem umas 30 de história de quadrinhos, mas é o seguinte, galera. Nos anos 90, quando eu comecei a comprar meus quadrinhos aqui na minha cidade, que é o interior do Pará, meu primeiro trabalho, comecei a comprar Conan. Meus irmãos tinham em casa a Marvel, né, Capitão América. Eu comecei pela primeira edição, foi do Hulk, que uma minha madrinha que me deu, depois fui começando a comprar. Só que no início dos anos 2000, eu fui para Belém trabalhar naquela grande rede de farmácias. E a minha mãe, eu deixei dentro de uma caixa as minhas revistas. Era uma revista em quadrinhos com revista de cinema, 7. E aí começou a dar traça e minha mãe não teve nenhum cuidado de fazer um processo seletivo assim, vamos ver qual é que está com traça, tacou tudo no lixo. Aí eu tinha, em média, eu acredito que eu tinha umas 200 histórias em quadrinho, eu tinha Homem-Aranha, eu comecei a colecionar muita graphic novel. Eu gostei muito da ideia, quando começou a surgir no Brasil, das graphic novel. Então, eu tinha muitas graphic novel. Então, eu tinha bastante também. Simplesmente parei de comprar, comecei a comprar algumas coisas esporádicas, como Watchmen, já encadernado, Mafalda,
pouquinha coisa lá em Belém ainda. Aí, quando eu voltei para cá, para o interior, eu comecei a comprar mais alguns quadrinhos. Então, por isso que eu tenho uma quantidade pouca de quadrinhos. Eu devo ter uns 30, 35, e estou retomando esse cuidado. E, galera, eu coleciono quadrinho porque, desde criança, né, fã de quadrinho, desenho, já fiz fanzine, então tenho uma paixão muito grande por quadrinho. É uma arte que me fascina muito. E eu tenho projetos ainda, eu tenho comprado muito, vocês veem aqui atrás, tem muita edição especial. Eu quero colecionar mais essas edições especiais, com arco fechado. Black Hammer são 4 edições, mas está lá fechado. Então, eu estou... E também comprar muito trabalho que não é voltado para quadrinho, é drama, é um pouco... Eu tenho o meu sonho de consumo é ter a coleção do Asterix, né? Eu gosto muito do estilo, daquele estilo de humor. Eu tenho quase todos os Asterix. Pois é, eu tinha e perdi nessa traças aí. Então, esse é o meu grande desejo e meta, né? De ir aumentando e comprando, junto com os meus livros aqui de literatura e ficção, tá junto meus quadrinhos aqui ilustres. Vai, Ney. Cara, essa história de colecionar quadrinho, né? Eu acho que ela começou com um sebo que tinha na frente da casa da minha tia, e lá tinha um tesouro, sabe? Quadrinhos da Ebal, sabe? Um sebo que tinha lá. Tinha muito... Cara, tinha lá Sargento Rock, sabe? Formatinho do Sargento Rock, Tarzan, tá? E se eu pudesse voltar no tempo... Isso era o quê? Anos 90? Anos 80. Tá? Anos 80. Isso. Final dos anos 80, né? Aí eu comprava algumas coisas lá, e aí a minha leitura começou com o negócio de quadrinho de terror, Pex, Zagor, que era Conan, que meu pai lia, né? Tempos depois a gente se mudou para o interior, Santa Isabel, naquela época, não tinha banca de revista lá, e a minha mãe trazia quadrinho de Belém, quando ela vinha visitar os parentes dela, para lá, para Santa Isabel. E lá pelos 10, 11 anos, 12, por aí, cai na minha mão, né, o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen e o Ronin. E aí, pô, mudou tudo, né? Parece que tu tem o antes e o depois desses quadrinhos sempre. A minha visão para quadrinho mudou totalmente. Eu queria mais daquilo ali. E aí eu comecei a me tornar um colecionador de quadrinhos. O único problema que a gente tem sempre é como o do Tonico, que numa viagem daqui para ali, tu te mudar, uma mudança, sei lá, acontece e tu vai perdendo. Perdi muita coisa assim. Tu perde as coisas. Né? Já teve época na minha vida que eu usei quadrinho para pagar conta, sabe? Vendi meus quadrinhos e tal, mas se pudesse voltar no tempo, eu não teria vendido eles não, viu? É isso aí, basicamente, que eu tenho para dizer. Né? Aí começou isso, só que tem uma coisa aí que eu vou pontuar, é que eu nunca me fechei num tipo de quadrinho só. Sabe? À medida que eu ia crescendo, a minha fome por quadrinho ia aumentando. Quadrinho francês, japonês, espanhol, o que aparecesse eu queria sempre mais para ir me alimentando dessa coisa do quadrinho. Eu não ficava fechado apenas em uma coisa só. Cara, então é assim, com relação à coleção, eu tive várias fases, né? Eu comecei colecionando bem de criancinha mesmo. Eu já contei essa história aqui que eu fazia gibizinho para revender para os coleguinhas, né? Então era essa grana que eu usava para fazer tudo que eu comprar todas as coisas que eu gostava, já que meus pais não me davam ou não podiam me dar, né? Então aí eu comecei colecionando Turma da Mônica. Aí eu comprava os gibis que eu gostava do mês, né? Comprava o que eu podia comprar, mas não tinha assim, aquela coisa do número, sabe? Da sequência numérica, né? Até porque a revistinha não te obrigava a isso. E aí eu guardava tudo debaixo da... Tem aquela... Eu tinha aquela coisa do mistério, assim, né? Ninguém sabia que eu estava colecionando. Aí eu escondia. Eu escondia debaixo daquela parte que ficava embaixo da máquina de costura da minha mãe, sabe? Eu ficava enfiando tudo ali. Só que aí um dia venderam a máquina de costura. E aí foi meus gibis tudo junto. Caraca!
Aí foi mais ou menos em 86, 87, eu descobri os quadrinhos da Marvel, né? Eu descobri Homem-Aranha e tal. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei. Aquilo. E aí eu comecei a correr atrás, né? Eu queria fazer uma pergunta aí, sabe? Eu acho que quase todo mundo começa colecionando quadrinhos da Marvel, porque a Marvel, ela meio que tem essa necessidade, né? Porque como tinha a história da cronologia, você tinha que estar acompanhando a É, revista, é aí que... Essa que é a né? virada da Eu acho coisa. que quase todo mundo que eu conheço começou a colecionar É. graças à Marvel, né? Estratégia de Mas é marketing, né? exatamente isso Uhum. mesmo, porque eu comecei a ler Homem-Aranha, aí eu vi que tinha continuidade, aí eu vi atrás. Aí depois eu via lá que sempre citavam no editorial, então tinha canal do editor, que tal história aconteceu em tal edição lá atrás. Aí eu busquei me Aí você quer ter, informar, né? aí eu fui atrás da que veio anterior para poder entender a história. Aí depois lá diz que tem que saltar para uma outra revista de outro personagem para entender, e aí já fui pegando os outros. Nesse caso já não comprava, eu já buscava, tentei conhecer alguém, tentei algum sebo para ler, e fazendo assim, mas eu colecionava mesmo só o Homem-Aranha. Aí eu descobri que tinha a Teia do Aranha que republicava as antigas. Eu digo, então eu vou pegar a Teia do Aranha também para poder entender tudo desde o começo. Aí eu fui atrás, aí eu peguei a Teia, não tinha da origem, lógico, né? Mas fui pegando ali o mais atrás que eu podia, e aí fui tentando casando as duas coisas, assim. E aí o resto, eu fazia a questão dos empréstimos, né? Emprestava para os amigos que tinham gibis que eu não comprava. Tipo, cara, o colega tem X-Men, vou emprestar para ele e pegar o X-Men dele, pegar Super Aventuras Marvel do outro colega. Mas eu sempre foquei mais no Homem-Aranha. E aí foi assim, continuei fazendo isso até lá começo dos anos 90. Começou aquela fase do clone e tal, e eu já me desiludi um pouco e eu parei de colecionar. Aí eu já entrei no RPG, comecei a colecionar. Aí comecei a colecionar revista de RPG. E aí, quadrinho, eu só fui começar. Nessa época dos 90, eu só comprei aquilo que me influenciava de alguma forma no desenho. Né? Se tinha alguma coisa assim que eu podia pegar dali, daquele artista, daquele autor. E tanto faz se era americano ou não, né? Eu comecei a pegar só assim. Aí eu só vim voltar, mas assim, nesse meio tempo eu ia pegando muita coisa que eu não tinha pegado anteriormente e ia juntando na coleção. Por exemplo, eu gostava muito da fase do Mark Silvestre e do Chris Claremont dos X-Men. E aí eu fui atrás dessa fase, eu consegui pegar, né, para mim, em formatinho. E aí depois eu dei uma parada muito grande assim de coleção e só recentemente assim, 2016, 2017 que eu vim voltar a colecionar para valer, mas o meu foco virou assim, eu estou tentando aos poucos trocar o que eu tenho de formatinho por esse formato maior aí, né, essas compilações e tudo mais, essas edições que tem da Panini e tal. Mas por uma questão de conservação, eu não faço muita questão de ter a edição antiga mais, sabe? Aí o que eu faço? Eu procuro passar elas para pessoas que dêem mais valor que eu, para colecionadores, né? Não costumo vender para sebo, assim, costumo procurar alguém que goste, que queira aquele formatinho como ele tá, do jeito que ele tá, Aceito e passe para esse doações. pessoal. Só que eu vendo, É, eu não dou, sabe? Porque eu preciso fomentar, né, a substituição. Eu pego assim, por exemplo, eu comprei, por exemplo, eu comprei, por exemplo, aquela coleção da Panini que é de capa cinza, do Surfista Prateado, X-Men e biblioteca tudo histórica, mais, né? biblioteca histórica. E aí eu fui atrás. Qual é dos meus formatinhos que tem essas histórias? Ah, esse aqui. Então esse aqui já vai para venda, esse aqui já vai para procurar alguém para comprar. Então eu estou fazendo, estou substituindo por uma questão de ter ali com visual melhor para leitura e tal. Né? Claro que antes eu tenho uma mania que antes de passar adiante eu faço a questão de olhar as diferenças, né? Eu gosto de ver diferença editorial, a tradução da Abril com a tradução atual. Eu gosto de ver essas coisas, depois que fica na minha cabeça eu já passo adiante. A gente colocou aqui na pauta é a questão da compra, aquisição e como guarda. Né? Eu, passando logo por mim, eu compro, né, internet hoje. Eu, nesse período do ano passado, da pandemia, eu coincidiu que eu fui trabalhar também com política, campanha política, então eu peguei um valorzinho de grana e investi em quadrinhos. Então, Amazon foi basicamente onde eu comprei. Só que eu tenho uma forma de adquirir revistas também, que é o seguinte: amigos meus, quando viajam para fora do Brasil, eu sempre peço para trazer quadrinho de lá. Eu tenho um quadrinho da França, tenho um quadrinho do Chile, sabe? Então, assim, é uma forma de adquirir. Eu ainda
nessa minha nova retomada de colecionar quadrinhos, a minha opção ainda é a internet, porque aqui na minha cidade tem uma livraria recente, mas tem muito pouco quadrinho, e os donos são evangélicos, então os principais quadrinhos que tem são a Bíblia em quadrinhos. Então, eu comprei Tank Girl lá, que tem quase toda a coleção lá, eu comprei uma edição lá deles. E aí, mas eu prefiro mais internet, porque consegue desconto, consegue barganhar. Sebo, eu cheguei a comprar quando eu morei em Belém, eu fuçava muito em sebo procurando edições antigas. Não gostava muito do formatinho, não. Eu gostei, depois que entrou o graphic novel e o formato americano no Brasil, o formatinho particularmente não entra na minha coleção, tá? Eu particularmente descartei, a não ser alguma coisa que eu encontro muito rara e eu quero ficar com aquilo, mas no geral eu descartei. E a minha forma hoje de guardar, tem uma estante aqui da minha esposa e a minha, a gente está colocando aqui, mas a gente vai mandar fazer agora esse mês eu fiz um projeto de uma estante de MDF com vidro, que aqui na minha cidade, por mais que seja asfaltado, mas tem muita poeira ainda. Então, a gente tem que ficar limpando os livros, e são muito capa grossa. Aí, agora, a gente vai colocar numa estante com vidro. Então, a gente vai ter um cuidado melhor. E eu guardo algumas em algumas caixas plásticas, que eu trouxe de Belém, ainda mantenho elas em caixas plásticas. E essa é uma forma de guardar. Ultimamente, eu tenho deixado em cima da minha mesa de trabalho, para ficar sempre folheando, dando uma olhada. E também pegar referência de desenhos, né? Às vezes eu gosto o processo de mangá é de trás para frente, que a gente chama, né? Eu já faço isso desde quando me entendo de criança, pegar uma revista, ver da forma direita e depois ver ela invertida, né? Então, eu tenho essa prática de fazer com quadrinho bastante. Fala aí, Ney, qual é o teu processo aí de aquisição e como é que tu guarda as tuas revistas? Eu jogo tudo numa prateleira aqui atrás. Não, velho, falando sério, quadrinista, eu estou falando por alguns que eu conheço, não vou falar para o geral, né? Por exemplo, tem eu, Carlos, a gente não costuma muito encapar esses quadrinhos. Não vou falar pelo Alexandre também, que é individual esse pensamento. Mas, pelo menos eu e o Carlos, a gente costuma só colocar dentro de caixas, porque uma vez ou outra tu precisa de referências, aí tu vai buscar naquele quadrinho ali, aí é chato ter que tirar do plástico de novo, né? Então, eu não costumo fazer muito isso. Agora, tem alguns quadrinhos que já pela idade deles, pelo tempo de que eles foram lançados, que eu costumo deixar no plástico, encapado, justamente para ver se eu consigo preservar eles por mais tempo, né? Inclusive, um dia desse, o Jean ensinou uma coisa que era tão útil, tão prático, tão absurdamente simples para a manutenção de um quadrinho, que eu fiquei assim, pô, porque eu nunca pensei nisso. Pegar uma borracha branca, e foi o Jean, se não me engano, que me ensinou isso, né? Foi eu. Uhum. Passar na parte que fica amarelada de sujeira aqui do lado e passar, sabe? Inclusive, se eu não me engano, até o próprio Jean falou, isso aí, que aquela poeirinha ainda da borracha, ela serve para meio que não deixar que a página ela grude uma na outra, né? Tipo, ela ainda tem mais uma funçãozinha, além de tu estar limpando as bordas do quadrinho. E eu acho isso tão simples. Eu fiquei, caceta, porque eu nunca pensei nisso antes. Eu prefiro deixar amarelinho. Não, eu gosto, sabe, tirar aquela sujeira. Porque o tempo vai passando. Mas aí não é amarelo, aí não é amarelo, Tonico. Aí é a sujeira mesmo de poeira, entendeu? Não, mas fica legal, fica legal. E, Ney, como é que tu adquire as suas revistas? Tu pega dos outros sem eles verem? Como é que faz? Eu vou te dizer que era uma coisa tão maravilhosa aqui em Belém. A gente descer de lá de São Brás, primeiro passar naqueles sebos que tinha lá em São Brás, que eram sebos assim, tem aquele senhorzinho que tinha um bracinho cortinho assim, né? O Zé. Isso, e tem outro que era da caixa d'água. Tinha aquela banquinha ali no meio. Isso. Né? Era tão maravilhoso passar por lá e ver aquelas pilhas de quadrinho ali. Depois tu ia descendo a Avenida Nazaré, ia parando em banca, que é tipo, às vezes a gente dava a sorte de não ter uma coisa na banca e ter noutra.
sabe? Era tipo uma caça ao tesouro para ti, né? Que às vezes não É. devolviam, né? Então, às vezes a gente E- encontrava uma coisa. Ivone, não sei se tu chegasse a fazer, eu fazia porque assim, eu já moro em Macapá há bastante tempo, né? Então, quando em Macapá não tem sebo, né? Sim, Então, quando eu ia para Belém, eu fazia um caminho que era exatamente, eu começava lá em São Brás, ia subindo ali a Avenida Nazaré e ia até o Ver o Peso, que tinha uns sebos bons ali. sim, eu Ali na lembro. Presidente Vargas, até o Ver o Peso tinha um sebo bacana, então, às vezes eu fazia esse caminho inteirinho durante um dia, assim, era, né, como geralmente eu estava de férias, né? Eu viajava para Belém quando eu estava de férias, eu ia de São Brás até o Ver o Peso, Cavando, só né? rastreando os sebos. Uhum. Isso. É. Os sebos eu acho que tiveram uma importância muito grande para a gente e ainda tem nos dias de hoje. Eu Tem duvido sim. que tu A não gente veja um acha bem sebo, que legal. tu não vá procurar quadrinho lá. Né? Para mim foi uma maravilha ir para São Paulo e caçar sebo por lá de quadrinho. Foi espetacular. O E que é que tu, eu Jean, como faço é... hoje? Deixa eu Ah, só encerrar. O que continua é que eu mesmo. faço hoje? Toda vez que eu vou num lugar e tem um produto diferenciado de quadrinho, eu procuro ver coisas lá que podem ser interessantes para mim, como pesquisador de quadrinho, como profissional ou como colecionador. Hoje, por exemplo, eu fui ver o Alan Young, passei por uma banca de revista, o que é que eu encontro? Eu encontrei lá a quadrinização da Assembleia de Deus, que foi feita pelo Roberto Mendes, que estava vendo lá numa banca lá. Né? E aí eu fiquei tentado a comprar aquilo lá, não pela tipo qualidade do quadrinho ou coisa parecida, mas sabe, pelo valor histórico de um quadrinho feito em Belém. Vai lá, passa a bola. Vai, Jean. É, olha, a forma como eu comprava muito em sebo. Né? Inclusive o Zé, nossa, eu comprava no Zé, eu era cliente assíduo do Zé, até hoje sou, né? E o Zé, ele é tão legal, o Zé, que ele lembra, não sei se acontece isso contigo, né? Ele lembra o que que eu gosto. Ele Então lembra de mim. ele lembra de mim, e como eu ia em Belém de tempos em tempos, ele às vezes guardava coisas que ele sabia que eu ia gostar, e ele não levava lá e deixava na casa dele. Teve uma vez a primeira vez que ele fez isso, eu passei lá e ele disse assim, olha, eu guardei muito material e tal, mas é, eu não quis trazer porque o pessoal ia comprar e eu guardei para ti mesmo, volta aqui amanhã, né? Eu falei, cara, esse cara tá me enrolando, não é possível, né? Quando eu voltei, ele tinha, sabe aquele saco de estopa, né? Ele tinha um saco de estopa cheio de graphic novel, cara. Foi Oh. simplesmente todas as graphic novels, assim, tinha muito, então eu fui só separando o que eu tinha e o que eu não tinha, né? E o Olha cara o tinha olho do guardado Jean. pra mim. Nossa, e assim, eu falei, cara, eu não acredito que você guardou isso aqui para mim, né? Ele, não, eu guardei, eu lembro que você gosta disso, então eu guardei, eu quero vender para uma pessoa que eu sei que vai dar valor, né? Então, assim, eu ainda compro muito em sebo, compro pela internet, aqui tem uma loja de quadrinhos, né? Então eu vou comprando, não tem banca de revistas mais em Macapá, então essa opção já não existe, É né? mesmo, cara. E como é que eu guardo? Eu plastifico elas, né? Só que assim, como o Vonley disse, às vezes a gente quer olhar, a gente quer ler, a gente está precisando ali, às vezes está escrevendo alguma coisa, precisa pesquisar e tal. Então esse negócio de guardar de um em um é meio complicado. Então geralmente eu guardo uma quantidade maior, mas dentro do plástico mesmo. E o que eu estou fazendo agora? Só aquelas que são mais raras mesmo, né? Da EBAL, ou números mais antigos que eu sinto que podem danificar, que eu guardo separado num plástico só ele mesmo, né? Mas, e eu gosto de um formatinho, cara, porque formatinho foi como eu comecei a ler, então ainda tem esse aspecto aí de carinho, sabe? Mas eu coleciono de tudo, e eu não coleciono só super-herói, né? Eu coleciono quadrinho argentino, quadrinho europeu, quadrinho. Mangá que é menos, né? Mangá é pouca coisa, mas do que eu achar interessante. Fui no Chile, comprei umas coisas lá do Chile, fui na França. Você falou da França aí, né? Zanildo, se eu fosse agora, eu já trazia alguma coisa para ti lá, né? Mas eu não sei quantos eu tenho, né? Mas eu guardo tudo plastificado, até porque aqui em Macapá, acho que é o mesmo problema de vocês. Ou é poeira ou A poeira. umidade, né? É. Ou é umidade.
poeira aqui. E tem um detalhe também, viu Josenil, da história, Tonico, da história de passar a borrachinha, é porque a poeira, ela guarda a umidade. Quando você deixa a poeira ali naquela bordazinha da revista, né, especialmente quando é encadernada, ela vai segurando a umidade também. Então, isso vai estragando a revista. Por isso que é bom de vez em quando você passa ali a borrachinha e dá uma Não, limpada. eu brinco com isso, Jean, mas eu não tenho, não. As minhas quadrinhos que eu tenho, a mais antiga que eu tenho aqui é da Mafalda, que está nesse processo, mas já vou limpar, já vai ser dada para minha filha. E Maus, mas Maus não está assim. Então, praticamente, o restante é tudo novinho. Eu tenho coisa aqui da década de 70. Então tem que... O Sim, Vonei deve ter, né? É pau, década de 70 também. Infelizmente, eu perdi muita coisa. Tu sabe o que eu encontrei em Portugal e eu tratei de comprar logo? Um daqueles Zé Cariocas dos anos 70, por aí. Nossa. Aí, na hora que eu bati o olho, eu disse, eu vou levar. Engraçado, eu tive que sair do país para ir comprar um Zé Carioca antigo lá fora e trazer para cá. E aí eu tento sempre deixar ele bem guardadinho ali, que aquele ali eu considero um tesouro pequeno para mim. Uma relíquiazinha. Vai lá, Alexandre. Cara, atualmente eu compro de banca de revista e online, né? Mensalzinho assim, quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou comprar na banca, tem banca aqui perto, uma banca legalzinha lá. Agora eu vou menos por questão da Covid, né? Então eu saio pouco, deixo acumular assim. E tem pouca coisa que eu coleciono agora, eu coleciono mais as mensagens novas do Conan, né? E assim, tento substituir essas edições antigas minhas, que é o meu foco agora. E aí, quando eu tenho essas edições mais especiais, assim, coisa diferente, Jeff Lemire, que eu ando lendo muito agora, eu compro pela Amazon ou pela Panini, né? Onde sai online nos sites. É a forma que eu adquiro agora. Sebo, faz muito tempo que eu não visito Sebo. Eu parei de visitar Sebo mais ou menos nos anos 90, eu parei de achar uns sebos legais, assim. Às vezes, quando vai aquele pessoal para a Feira do Livro, né? E aquele pessoal lá como era o nome? Esqueci, mas tem umas 2 lojas de sebo grande que participavam da Feira do Livro quando tinha, né? Aí eu encontrava neles. E agora, recentemente, descobri que abriu um sebo aqui perto de casa, aqui em Castanhal, que inclusive eu estou namorando uma coleção do Corto Maltese lá. Um dia desse, qualquer dia desse eu vou lá buscar. Tô doidinho, mas é um sebo muito bom. Eu fiquei surpreso assim quando eu vi, tem muita coisa boa lá. Do nada, assim, era uma banquinha, sabe aquelas banquinhas de revista que não é mais banca de revista, né? Aí ela virou coisa de conceito de videogame, o pessoal saiu, agora entrou esse cara com sebo. Achei uma maravilha quando eu vi lá. E como é que eu guardo minha coleção? Eu faço que nem o Vonei, eu vou só enfiando ali na minha estante, mas eu faço tudo organizadinho, direitinho, né? Bonitinho. Toque. Porque eu tenho muito toque. O do Salga eu tenho toque, então eu organizo assim, a coleção pela lombadinha certa, sabe? Eu tenho essa chatice. E eu sempre tenho 2 pilhas. Uma pilha de leitura, que é que eu estou lendo agora, e tenho sempre a pilha de referência. Tenho sempre uma pilha de referência ali que vai transitando. Então sempre tem, ó, aqui do meu lado tem a pilha de referência, ali tem a pilha de leitura. Fica Mesmo sempre processo. ali, assim. Sempre fica assim. E aí vai substituindo ali o que eu vou usando, vai sendo usado assim. Mas assim, o que eu tenho mais apreço para organizar são justamente os gibis de coleção mesmo. Os gibis de referência, assim, por exemplo, os que eu peguei nos anos 90, por exemplo, que foi só para poder fazer desenho, esses não tenho tanto cuidado com eles, não. Eu só com eles ali mesmo no espaço deles, porque eles não têm uma... Pô, deixa eu fazer uma pergunta aí para os 3. Qual o item da coleção de vocês aí que seria a pérola da coleção? Aquilo que vocês não venderiam, não trocariam? Só rapidamente, os meus quadrinhos eu não na verdade, eu estava comprando essas edições especiais da Maurício de Souza, né, com outros desenhistas, não aquela coletânea, mas Mônica, Separação, coisa e tal. E aí eu comprei a do Chico Bento, que é feito pelo Gustavo Duarte, muito boa, que é de abdução, alguma coisa assim. Aí a minha esposa, a professora, né, quis fazer um agrado para um aluno dela, que ele não tinha condições de ter quadrinho, e perguntou se poderia dar, né, para ele. Aí eu fiquei assim, com o coração apertado, mas vamos parar de fazer isso com minha revista, tá? Então eu tenho a pessoa que eu empresto é para minha filha
meu irmão e pronto, e é com cuidado. Assim, me desfazer, eu não me desfaço muito, não. Porque eu tenho o maior carinho aqui é mouse, e eu, por muito tempo, queria ter a coleção, o condensado do Camelot 3000, que é aquela série, Eu tenho. cara, que eu sou fãzão dela, mas mouse está no coração. O Watchmen, eu tenho making off, os bastidores de Watchmen. Esse mouse e esse, para mim, é minha pérola aqui, sabe? Está aqui separado. E eu não tenho mais o Watchmen, eu tinha um Watchmen condensado, né, em 2 edições, e alguém surrupiou a primeira, então eu vou ter que comprar a completa, tá? Mas é um processo. Voltando aqui ao assunto aqui, agora a gente quer saber, né, isso foi sugestão do Ney, na pauta, da questão do valor do quadrinho. Nós acabamos de comentar, né, o Jean perguntou sobre a questão de qual é o quadrinho que você não vende. Eu tenho um apreço... Eu tinha até ido pegar lá umas aqui para mostrar. Não, assim, não. Pois é, mas aí vamos mensurar isso aí. Qual o valor, assim? Qual que vocês... como é que vocês dão o valor do quadrinho para vocês? Eu, particularmente, conversando por mim, cara, eu não sei porque eu não tenho essa prática. Eu nunca vendi um quadrinho. Para mim, chega a ter um valor que eu não chego mais a números assim. Eu sei que se eu pesquisar na internet, eu vou achar no sebo, vou achar... Né? Só que, eu, particularmente, essa edição aqui, Os Bastidores de Watchmen, Dave Gibbons, e aqui o Mouse recebeu o prêmio Pulitzer, é o único quadrinho que recebeu o prêmio Pulitzer. Então, eu sei que isso tem um valor do cacete, mas, para mim, o valor é mais pessoal, né, do que financeiro. Assim, eu tenho isso, é um quadrinho que, sabe, aquela coisa do orgulho, eu tenho um quadrinho que ganhou um prêmio desse, é reconhecido. E o autor é foda porque ele não deixou virar nem desenho animado. Ele diz que a obra dele é só quadrinho, tá aí, pronto, sabe? Então, e o Gibson ainda tem aquela questão do Alan Moore, que Alan Moore não quer mais nem papo com o audiovisual do Watchmen, nem de série na TV e tudo, mas é uma obra-prima, né? Então, tem aqui os making-off aqui, o cara, como ele fez a divisão dos quadrinhos por página, explicando tudo. Aí tu lê o quadrinho, tu tem uma noção. Quando tu vai ver os bastidores, cara, tu vê, cara, então o cara fez pensando nisso, assim. Tu acaba aprendendo. É o making-off de uma história em quadrinho. Então, eu não consigo mensurar esse valor e eu nem paro para pensar. Essa obra aqui minha vale uns 100 reais, vale uns 50. Tanto é que quando eu penso em me desfazer de alguma coisa para pagar uma dívida e tal, quadrinho, claro que aqui no interior é difícil essa valorização. Capital, internet, você já consegue uma valorização. Mas aqui para cá eu já penso no computador, já penso numa câmera, já penso numa tela meu, no microfone. Isso aí eu já penso em vender. Mas quadrinho já é uma coisa que eu já tenho aqui, daqui vai passar para minha esposa vai passar para minha filha, ou vai seguir adiante. Sabe? Esse é o valor que eu agrego. Agora, valorizar, né, tipo, eu sou doido para comprar uma Belém imaginária, cara. Mas, meu irmão, já pesquisei na internet, difícil, ruim, né? Difícil, viu? Eu acho que eu vou fazer uma pirataria dela e começar a vender em PDF na internet. Eu vou ajeitar minha lapela aqui para ti. Eu acho que eu vou escanear a minha, Tonico, e vou começar a mandar imprimir e tal aí também. Vamos aí. Bora fazer paralelo aí, Alexandre, isso aí. Tá aí, é uma boa ideia. Tem uma galera peraí. Eu tenho que limpar a minha lapela aqui para vocês. Um local muito bom para vender é lá no Ver o Peso. Olha aí, ó. Perfeito. Fala, Ney. Na cara dura. Cara, quem citou essa questão do tema aí de valor, na verdade, o primeiro lugar, né, quadrinho para mim, assim como para vocês, é o valor emocional, sabe? Tem quadrinho que às vezes tu pega e tu tem um retorno à tua infância, à tua adolescência, parece que é uma coisa nostálgica, é como se tu estivesse viajando no tempo para uma outra época. Eu acho que esse valor emocional que tu tem pelo quadrinho, assim, que a gente tem esse valor, tá? Aí entra também o valor financeiro nisso. Muitas vezes o que é para a família, e eu falo isso de adolescente ou infância, né,
eles veem aquilo ali como uma coisa de criança, leitura que é para criança, não entendem muitas vezes um adulto que coleciona quadrinho, ou eles nem sequer fazem ideia do que é um tesouro, uma prateleira cheia de quadrinhos assim, sabe? Se a gente fosse tipo somar o valor de cada quadrinho ali, daquela prateleira, daquela coleção, olha quanto ia dar. Então as pessoas não têm, pessoas eu digo assim, de modo geral, não colecionador, né? Aquele valor financeiro, elas não fazem ideia do quanto isso aí é como um produto, né? Que pode gerar uma renda futuramente. Tem um cara aqui de Belém que eu queria até citar como curiosidade, que é o falecido Nirlando, que foi amigo de muito quadrinista daqui de Belém. Não sei se o Alexandre chegou a conhecer o Nirlando, ouviu falar dele, né? Ele sempre recebia a gente muito bem lá, e ele tinha uma coleção de quadrinho só de número 1. Ele só comprava quadrinho número 1 de cada série que saía. Tudo que tivesse número 1, ele saía. Aí ele faleceu em certa época e, pelo que eu sei, a família botou à venda esses quadrinhos. Tá? Que fim levou, isso eu não sei. Inclusive, ele até adquiriu a capa do Belém Imaginária naquela época que a gente se conheceu. Tá? A original da capa? Isso, ele tem lá. Ele tinha, ficou para a família, né? E Agora, nesse agora, e tu momento. tem ela escaneada em alta? Não me interessa. Se eu for fazer o Belém Imaginária de novo, seria uma nova capa. Tá? Porque foi é o João de Barros, né? Isso, com Mas, o desenho do Antônio Oliveira. Me desculpa, cara, mas se tu for fazer reimpressão da Belém Imaginária e não for aquela capa, eu não compro, não. Tchau. Vai lá, Alexandre. Vai lá, eu ainda faço propaganda dizendo que é fake essa tua revista aí. Desculpa, teu áudio está falhando. Roubou os direitos autorais. Tá? Eu conto toda a história aí que tu tá passando a perna nos teus amigos aí que escreveram. Teu áudio está falhando. Tá? Teu áudio está falhando. Vai, Alexandre. Então, olha só, eu tenho uma coisa comigo, eu nunca compro nada com interesse de revender. Inclusive, eu faço parte isso é um tema muito recorrente, eu faço parte do grupo de colecionadores de bonecos, né, de action figures, e é um tema muito recorrente isso. Eu nunca compro, porque tem muita gente que compra as coisas já pensando no valor de revenda. O cara já pensa 70%, 50% da vontade dele de comprar uma coisa para colecionar já é com a intenção de revenda. Eu só vou comprar. Tem gente que deixa de comprar coisa, vou deixar de comprar esse boneco porque para revender depois, não importa nem se ele gosta do personagem, nada. Então eu tenho comigo isso, nada do que eu compro é para revender. Então, se acontece de revender, é por uma questão de necessidade, assim. Mas com quadrinho eu acho bem mais difícil. Eu costumo ir... Tem uns encontros de quadrinhos em Belém, que é a Feira do Gibi, né? E eu vejo muita gente vendendo caro certos quadrinhos, sabe? Certas edições. Nem são edições antigas, nem raras, assim, coisa de uns 5, 10 anos para cá, que vive sendo republicado, e o pessoal põe, simplesmente pelo fato de ter difícil de encontrar, eles colocam caro. Então, tipo assim, se aquela edição ela é republicada com um novo preço, porque isso acontece, uma edição que saiu ali de 5 anos, 6 anos atrás, ela vai ser republicada agora, como a Panini tem feito, porque tem quadrinhos, por exemplo, que tem que estar sempre sendo reimpressos, né? Como, por exemplo, o Watchmen. O Watchmen, e praticamente todo mês, ou a cada 6 meses, ele tem que ser reimpresso. Ele é reimpresso sempre, em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque senão o direito volta para o Alan Moore. Então, a DC, Panini, todo mundo faz aquela reimpressão. Então, se tipo uma impressão que foi do começo, sei lá, de 2019, que era, sei lá, R$60, por questão do aumento do papel, dos impostos, né, do dólar, a reimpressão desse ano aumenta para 80, esses vendedores eles vendem por 80, eles atualizam o preço. Eu acho isso muito esquisito, sabe? Essa valorização artificial. Eles criam esse mercado artificialmente, né? Eu não gosto, não. Foi o motivo de ter parado de frequentar também, porque eu não vou conseguir comprar nada, é muito caro. Eu prefiro esperar uma promoção na Amazon e tudo mais. Então, eu não compro nada com a intenção de revender. Então, eu não sei nem qual é o valor que tá, não sei nem qual é raro, assim, porque, como eu falei... Alexandre, mas eu acho que isso é muito do cara que é fã mesmo, que é apaixonado. Ele dificilmente... Eu acho que é do cara...
eu acho que não é do fã que é apaixonado, não sei, eu acho que eu sei que existe uma galera que ela é focada nesse mercado de colecionar e de revender o quadrinho, e eu não faço parte. Eu entrei recentemente agora num grupo, e eu entrei no grupo porque ouvi um cara falando que essa revista aqui tá valendo, sei lá, R$ 500. Entendeu? E, claro, essa aqui não vale porque ela tá com Durex, tal, tem toda uma... O pessoal de lá tem que estar mint, né? Tem que estar assim para valer esse preço, tem que estar tipo semi-nova, assim, para poder valer. Mas, assim, eu não, mesmo assim não venderia, não sei. Só se estivesse passando necessidade. Um exemplo clássico aqui recente. Eu dei a coleção do Harry Potter para minha esposa e ela tinha 4 livros do Harry Potter, assim, de editoras, de lançamento diferente. Né? Então, os primeiros 4 livros. Ela foi, pegou esses 4 livros e colocou no status dela, do WhatsApp, para doar. Olha, se tiver algum fã, alguém interessado, eu estou doando isso aqui. Claro, é literatura, mas é Harry Potter. Tem um valor comercial, né? Então, eu já pensei até em montar um selo aqui na minha cidade, ainda é um projeto que talvez eu chegue a fazer isso. Então, Inclusive, assim, na última feira do livro que teve presencial, eu não encontrei o primeiro Harry Potter. pois é. Aí ela logo encontrou. Só que ela doou, porque ela já tem um pensamento naquele sentido assim de que ela sabe que tem pessoas que às vezes não têm uma condição para comprar e ela quer compartilhar aquilo que ela acha legal, que é uma fantasia, que acha legal. Então, assim, eu acho que no caso dessa questão, como eu te falei, eu compartilho contigo isso. Eu não compro, cara, nada de quadrinho, de filme, eu ainda tenho, ainda coleciono Blu-ray, Super faturado, né? Eu não pensando manjo. já no... Não, vou vender isso, coisa e tal. Não penso nisso não também. E até porque também, para mim, o quadrinho ele é diferente de certas mídias. Porque, por exemplo, um jogo de videogame, por exemplo. Tem muito jogo de videogame que se perdeu, né, no tempo. Ou tá quase... De maneira oficial, você não vai conseguir mais jogar ele. Só se tu piratear, pegar um emulador de videogame. Mas o jogo em si, oficialmente não tem mais como tu conseguir ele, porque o console parou de ser fabricado, parou de ser vendido. Um DVD, um filme, por exemplo, tu vai poder assistir a hora que tu quiser, porque tá aí para baixar onde tu quiser. Mas aquela tal edição que tem tais extras, esse vai ser mais difícil de você achar. Entendeu? Uma figura de ação, por exemplo, a figura de ação, quando ela some, para tu achar ela, ou é muito caro, ou ela tu não acha mais. Agora, acho que um quadrinho ele é meio diferente, porque onde tu quiser, tu pode achar ele também. Entendeu? Tem scan por aí. Então, eu não consigo ver esse diferencial, entendeu? Físico que dê esse aumento tão grande assim de valor, sabe? Tá, claro, tem um cara que quer aquela edição com aquela capa, com aquele tipo de papel, eu acho isso interessante. Mas, pelo menos para mim, eu entendo o cara que aprecia isso, né? Inclusive é o motivo pelo qual eu estou trocando meus formatinhos para o formato maior. Mas também tem o pessoal que prefere o formatinho, né, e tudo mais, tem isso. Então, sei lá, não entra na minha cabeça porque assim, para mim, quadrinho não é uma coisa que tu vai deixar de ler. Entendeu? Acho que essa é a diferença para outras mídias. Entendeu? Se tu não conseguiu comprar aquela revista, tu vai poder ler um scan, porque tem tudo por aí escaneado. Não é a mesma coisa, não é o oficial, mas é uma coisa que não está perdida. Dificilmente tem algumas coisas que estão perdidas, mas é bem difícil. Por exemplo, se vocês souberam que teve uma editora, não sei se foi mexicana, italiana, que fez uma versão do Homem-Aranha. Ele tem uma própria cronologia, uma editora que publicou o Homem-Aranha num certo tempo, depois ela perdeu os direitos, né, de publicar a americana. Aí eles criaram a própria continuidade. Vocês souberam disso? E foi durante anos, assim, décadas, eles continuaram publicando com a própria continuidade deles. Eles têm a sua própria cronologia do Homem-Aranha. E sempre simulando ali o traço do John Romita e tal. E essas edições estão perdidas, né? Alguém perderam-se e tal. Não se sabe de ninguém que tenha elas, assim. Cara, tem capas, assim, algumas coisas, mas a maioria é possível conseguir, assim. Na rua da minha casa aqui, eu moro na rua que eu me criei, criança. Tinha um rapaz
Moreno, que ele tinha uma edição encadernada do Edgar, o cara que criou o Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Isso. Que era como se fosse essa edição aqui dos Bastidores do X-Men, e que tinha a história desenhada por ele, da origem do Tarzan, colorida, bem feita, e tinha tipo um documentário escrito da vida do cara, com desenhos dele, sabe? Que influenciaram pra caramba. E eu era doido para ter essa edição. Então, assim, edições como essas, raras, que marcaram o período da tua vida, tipo o Hulk número 1, que eu cheguei a ter, novo, comprando na banca, Cavaleiro das Trevas, que eu não comprei, mas meu irmão comprou, então acabou ficando para mim depois que quando ele não quis mais. Então, eu tinha algumas edições que eu gostava muito, assim, nesse sentido. Então, quando eu vou em Sebo e ia em Belém, eu vi algumas edições que eu achava assim, tipo Esquadrão Atari. Esquadrão Atari, cara, era um grupo de heróis que eu, nossa, pensa num grupo assim que eu era fascinado. O Esquadrão Atari é um exemplo desenho, que fisicamente tu quase não consegue mais isso, fisicamente. Né? Essas coisas difíceis, né? Então, quando eu chegava a namorar, né? Pô, legal isso aqui. Só que eu via muito velho, dentro do saco plástico. Aí tinha lá um preço lá, R$20, 30, sabe? Não sei, não, sabe? Agora, quando eu vi uma gráfica nova, que está no melhor estado, e aí já tinha um preço ali, mas fosse 30, 40, 50 reais, eu já me interessava. É porque eu me desapeguei um pouquinho dessa questão da revistinha formatinho, porque tinha muita questão da continuidade. Ó, Conan. Eu cheguei a comprar Conan, cara, e chegou um dia que eu comprei a Conan assim, aí eu, não vou mais comprar Conan, né? Eu já comecei a ficar saturada. Tem sempre uma mulher gostosa, tem sempre um monstro, tem sempre aquela narração épica dele. Não quero mais. Vou comprar só gráfico novo. Aí eu comecei a comprar só gráfico novo. Chega uma hora que te muda o gosto, né? Vai mudando o gosto. Então, eu acho que o valor, esse valor que a gente dá a esse tipo de material, cara, tem muito a ver com, como o Ney já falou, tu já também falou, Alexandre, vai mostrar. Aquela questão de momento. Tu pega, é uma máquina do tempo. Pegar um quadrinho, Camelot 3000, cara, que ela foi lançada em edições separadas, acho que foi da DC, não lembro. As pequenininhas primeiro, a minissérie. Aí você... Depois... Isso, aí você... Pô, gostou pra caralho. Agora tu conseguiu juntar tudo e ter aquilo, cara, e aquilo te remete a um período da tua infância. Então, isso não tem preço, cara. Isso é uma coisa que vou guardar. E outra, eu quero passar para minha filha. Ó, Mafalda, minha filha, por mais que ela não entenda muito, porque é um humor muito politizado da Mafalda, mas ela ficou fascinada pelo livro. Aí eu escrevi assim, já faz uns 5 anos, eu escrevi assim, esse livro é da minha filha quando ela completar 15 anos. Aí ela está com 14, ela já está me cobrando ano que vem o livro, sabe? Então, assim, mas é uma coisa que, sabe, para ela, eu passo tranquilo, minha filha, pegue, guarda. Minha filha tem quem compra quadrinho para minha filha sou eu, mas ela não compra. Né? Então, minha filha tem... Eu vou assinar, esse ano, se tudo der certo, vou assinar a Turma da Mônica Jovem para ela. Tá? Então, cara, quadrinho é amor. E esse amor a gente não consegue classificar. É mais amor. Eu lembro que tinha na revista na Wizard, lembra? Wizard Brasil, que tinha aquela parte de cotação de quadrinhos, né? Aí tinha lá a edição tal, de tal ano, de Homem-Aranha, não sei o quê, vale tanto agora. Aí tinha outra lá. Aí todo mês iam atualizando aquilo, né? Depois a gente veio descobrir por entrevistas, né? Que os caras falaram, não, aquilo lá a gente chutava ali, a gente... Para ter a sessão, né? Não tinha alguém que ia buscar nos sebos para ver quanto é que tá custando. Não tinha esse negócio, né? Galera, vocês têm algum comentário a adicionar extra a esse podcast sobre o assunto, já para a gente passar para as dicas culturais? Só, né, que eu estou sentindo uma pena muito grande da extinção das bancas de revistas. E aí o que acontece foi o que o Jean e alguém comentou aí, que tem gente que está aproveitando essa oportunidade para ocupar o espaço das antigas bancas e transformar em pontos para vender quadrinho. Como é o caso, por exemplo, que hoje eu fui ver o Alan Young, né? E no caminho para lá eu encontrei uma banca de revista que estava especializada em vender quadrinho e vinil antigo.
né? E aí, essa já é a segunda banca que eu já vi se adaptando aos novos tempos, porque eu encontrei também na Avenida Nazaré uma outra banca em que o cara colocou uma porrada de bonecos de live action lá para vender. Eu sei O qual é Alexandre fica ali na essa banca. Avenida. Isso. Né? E aí eu estou vendo essa mudança nos novos tempos. Vai. Ei, a questão é uma tendência, né, cara? Porque a banca de revista ela não sobrevive só dos quadrinhos, né? Tinha revistas e coisa e tal. Então, com a exceção do crescimento digital, a tendência foi acabar mesmo. Aqui, a única banca que tinha, que era a Discoban, na principal rua aqui do centro comercial, eu fiz até uma postagem no meu Facebook. Se vocês procurarem, vocês vão achar lá, acho que faz uns 3, 4, 5 anos que ela fechou, e ela é antigona aqui. E ela começou a vender outras coisas juntos para poder sobreviver, né? E eu, particularmente, hoje tenho aqui próximo da minha casa, tem uma papelaria chamada Acesso Fácil, que o rapaz começou a revender revista da Turma da Mônica, tanto jovem como a tradicional. E tem tido boa saída, sabe? Tem tido boa saída. Inclusive, eu compro para minha filha lá, aí esses dias eu fui lá, não tinha. Aí ele falou assim, não, cara, porque acabou tudo e eu pedi um monte, sabe? Então, assim, eu acho que tem público ainda, a geração se renova, só que você ter só quadrinho para vender, eu acho que você não consegue mais. Então, eu tenho um projeto de montar um local tipo lanche de cultura pop, que eu venda quadrinho, venda pôster, venda Uma loja lanche, especializada acaba assim. mas um ambiente para a pessoa comer um lanche, jogar um jogo de tabuleiro e ter quadrinho ali, tanto para ler como para comprar. Então, assim, eu acho que tem público ainda, a questão é você, que nem tu falou, tem que se renovar, misturar com alguma outra coisa mais, porque a Monster lá em São Paulo é só quadrinho, né? Mas eles estão vendendo camisas também. Mas é porque eles não são uma banca, eles são uma loja especializada, né? É uma comic shop. É um comic shop. Né? Então, até elas estão passando dificuldades também, até por causa da pandemia. Então, assim... Mas sabe o que é também? É uma tendência, né? Continua. É porque essa tendência aí, a questão é que não é só o quadrinho, né? Tudo que é publicação está saindo de costume as pessoas comprarem. Qualquer coisa de papel tá ficando difícil de vender agora, né? Nem tudo sai mais. Eu já acho raro ter jornal ainda, atualmente, né? Tem quando certas gerações... Só acabar de fazer esse pensamento. Quando certas gerações se forem, não vai ter mais nem jornal. O que eu acho... O comentário que eu queria adicionar com relação ao quadrinho em si é que eu estou sentindo falta nas bancas do formato econômico, né? Um formato que não seja colecionável, mas que faz o quadrinho circular mais facilmente e atrai novos leitores, porque o quadrinho agora está muito elitizado, sabe? Tipo, tá muito... Tipo assim, é muito luxuoso, sabe? A capa cartão com a folha crochê, R$20 por mês numa edição. Se tu quiser acompanhar uma linha toda como Marvel, por exemplo, tu vai gastar R$200 por mês. Entendeu? E é uma conta, para mim, eu não sei, não entendo, mas para mim uma conta não está fechando, porque o preço do material está subindo, eles estão gastando mais para imprimir e rodar esse material, rodar essas publicações, e a publicação está cara e eu não acredito que está todo mundo comprando direto, assim, a todo dia. O pessoal está rico? Não sei. Ou já virou elitizado o quadrinho? Porque é complicado. Não vai uma banca agora com R$10 para comprar um quadrinho. Ano passado tu ia, porque a Panini chegou a fazer um formato de R$10. Mas agora esse formato não existe mais. Eles cancelaram e agora tá o de 20 para cima. É no mínimo R$20 para tu comprar um quadrinho hoje em dia. Como é que tu vai ganhar novos leitores com isso, né? O que a gente encontra encontra em preço baixo, é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Disney, a parte Disney, de R$5 agora. que mudou de editora, né? Então tu encontra mais baratinho. Mas, galera... Mais de super-herói. Vamos para dicas culturais, porque nós fomos abandonados aqui, né? Infelizmente, o Ítalo deu problema no áudio dele e o Jean foi dormir. Então, bora para dicas culturais. Deixa eu dar logo a minha. Fala. Lembra que eu falei alguns podcasts atrás sobre a coleção clássica Marvel, que é um formato que veio da Itália para cá e começou a chegar agora, tá? Nas bancas, aqui no norte, nas bancas não chegou, lá para o sul já chegou.
quem estiver ouvindo de lá pode pegar, mas está nas lojas agora online para pegar lá. A edição número 1, que é do Homem-Aranha, está R$14,90, fazendo comercial aqui. Mas colecione porque eu quero que essa linha continue, que eu vou pegar ela todinha, se Deus quiser. Fala, Ney. Quero que ela venha. A minha dica é uma força que eu estou dando para o Alan Yango, que está com uma livraria, né, vendendo quadrinhos, livros e outras coisas. A banca dele fica ali na esquina da Padre Eutíquio com um conselheiro. Inclusive, eu fui lá hoje e eu adquiri uma série de quadrinhos legais, como Porrada Especial dos anos 90, 80, Paralelas, do mestre Vatso Portela, Tartaruga Ninja, quadrinho que eu tenho aqui, mas está meio detonado. E aí eu encontrei essas pérolas lá e de imediato eu comprei. Então, eu aceito detonado como doação, tá? Se você quiser, de repente, estiver a fim de comprar pérolas do quadrinho, dá um pulo lá na banca do Alan Yango, lá na esquina da Avenida da Conselheiro Furtado com o Padre Eutíquio, né? E é uma força que a gente dá para as bancas que estão em extinção também, né? A gente precisa ter uns pontos físicos para encontrar a galera, para bater um papo. Enfim, é o tipo de coisa que tu vai encontrar lá na banca do Yango. Sempre com cuidado, usando máscara e álcool no momento de pandemia tá ruim. Galera, eu vou fechar aqui logo, porque o tempo também está acabando. Adquiri recentemente Black Hole, da Darkseid, Charles Burns. Eu já tinha ouvido falar, mas não. A Darkseid ela tem focada em histórias de terror e suspense, né? E, cara, é um livro muito bem desenhado dele, com sombras, com achuras, preto e branco, né? E eu ainda não li, mas eu estou me deliciando só de olhar para ele. Então, para quem está só ouvindo o podcast quiser ver a capa, né? Vai lá no YouTube e ver o nosso podcast, mas também vai lá na Darkseid. Eu comprei isso aqui na Amazon, mas a Darkseid também, o site Darkseid vende. Então, Black Hole, do Charles Burns, tem 100 e porrada de páginas. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui, só para fechar a dica bem. Tem 361 páginas, muito bem desenhadas, preto e branco, sabe? Desenho todo mundo morre no final, viu? Não todo mundo morre no final. É sério, todo mundo morre no final. Não vai dar spoiler do gibi. Galera, valeu. Podcast mais doido que a gente já fez. Começou com 5, terminou com 3. Né? Mas é isso aí, né? O próximo podcast. Né? Próximo podcast vai ser, posso adiantar o tema aqui, vai ser coleção de bonecos, action figures. Sérgio Fiore já confirmou a participação dele, elogiou bastante o nosso trabalho, disse que está curtindo muito, quer muito participar. Então, próximo sábado, nossa gravação vai ser com o Sérgio Fiore sobre coleção de bonecos. Até lá, vou comprar a minha, que é para poder mostrar aqui. Tá? Então, até a próxima e um abraço aí, galera. Até mais, pessoal dos quadrinhos.